Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e hoje escolhi, óbvio, não podia ser diferente, falar um pouquinho sobre os novos territórios que a Rússia acaba de anexar. Não é? Então, obviamente, falo de territórios ucranianos, lembrando que a Rússia ocupa a Ucrânia desde fevereiro deste ano e agora, após a realização de referendos, cuja aprovação, né, pelo eleitorado, então assim, na última sexta-feira, a Rússia ela anunciou, né, e com toda pompa e circunstância, isso exatamente no dia 30 de setembro, a Rússia anunciou então que esses territórios passam a formar a chamada Nova Rússia. Já vamos olhar logo um mapa para termos, né, condições de situar melhor isso, mas vamos aqui só finalizar essa primeira parte, lembrando que pela manhã, no dia 30, Putin oficializou perante as autoridades da Rússia, né, a anexação, a incorporação desses novos territórios e na noite de sexta-feira, como temos aqui nestas imagens, uma grande mobilização no centro de Moscou, em frente ao palácio do próprio governo, com show de rock e tudo mais para deixar bem claro para o povo e, obviamente, para o mundo que esses territórios daqui para frente são territórios russos, como ele havia dito a semana passada, inclusive comentamos aqui no nosso último vídeo. Difícil, né? Difícil poder comentar fatos tão atuais. No vídeo anterior, eu escolhi falar do furacão, né, Fiona, que chegou ao litoral sudeste do Canadá e havia dito que estava fazendo aquela gravação, mas que um outro tema já chamava muito atenção, esse que nós vamos falar hoje. E, por acaso, no final daquela gravação, eu comentei que um novo furacão se aproximava, né, dos Estados Unidos e que tudo indicaria que não iria caminhar na direção do Canadá, como o anterior, mas que perderia força. A previsão era essa. E agora eu acabo de ver que um novo balanço da destruição desse furacão, né, Ian, já ultrapassa, infelizmente, o número de 100 mortes. Não é? Bom, mas é isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais desse anúncio de incorporação de novos territórios pela Rússia. Eu mesmo já disse aqui que quando, né, afirmamos que estamos vivendo uma nova Guerra Fria, né, nesse clima de tensão entre Estados Unidos, de um lado, né, liderando a OTAN, e do outro lado a Rússia, ou muitas vezes Estados Unidos e China, mas que o clima de tensão entre potências nucleares nos remetem, né, ao período clássico, né, da chamada Guerra Fria, isto é, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E estamos, né, vivendo isso agora, e um dos aspectos, né, da chamada Guerra Fria é exatamente a confusão que existe na mídia, né, uma guerra de informações. Assim que o Putin anunciou que realizaria os referendos, ele também anunciou a convocação de 300 mil novos reservistas. E isso, de acordo com a mídia, né, a nossa mídia mais pró-Europa, né, pró-Ucrânia, Estados Unidos e tal, falava em uma fuga em massa, porque o importante é você não receber a convocação. Uma vez que você recebeu,
que você foi notificado da convocação, se você não comparece, aí você já é um desertor. Então era importante se afastar do seu endereço o quanto antes, para evitar a convocação. Então temos aqui uma imagem de satélite mostrando uma estrada que liga Rússia à Geórgia, com um completo congestionamento. Agora, daí a isso ser de fato uma verdade, né? Por exemplo, a Finlândia disse que iria fechar sua fronteira com a Rússia, exatamente para evitar uma entrada de um número ainda maior de russos em território finlandês. Mas será que o número é tão exorbitante mesmo? Ou é novamente uma guerra de informações? Né? Porque, óbvio, se isso de fato é real, isso vai o quê? Vai atingir, vai denegrir a imagem, claro, da própria Rússia, deixando nítido que os russos não estão dispostos a lutar pela Rússia, ou que os russos não apoiam esse modelo de governo do Putin. Mas acho que é uma observação importante. Vamos lá, vamos falar das anexações. Vamos olhar bem este mapa, aqui o mapa da Ucrânia e seus vizinhos, óbvio, sobretudo a vizinhança que fica a leste, que é a vizinhança, que é a fronteira Ucrânia-Rússia. Bom, nós temos aí as 4 localidades recém-anexadas ao território russo. Né? Mais ao sul, olhando no mapa mais ao sul, a gente vê o Mar Negro e a Península da Crimeia. A Península da Crimeia foi incorporada ao território russo em 2014. Embora a ONU não tenha reconhecido, basicamente o reconhecimento é Cuba, Venezuela, Síria, Coreia do Norte, Afeganistão, Nicarágua. Geralmente são esses 6 países, né, que reconhecem essas anexações. São os principais aliados e países que dependem completamente hoje da própria Rússia. Bom, então, em 2014, quando a Rússia incorporou a Crimeia, 2 outras regiões ucranianas onde predominam ucranianos de origem russa, né, Lugansk e Donetsk, também declararam suas independências, só que desta vez não houve o reconhecimento por parte da Rússia, tampouco a sua incorporação. Isso, na época, em 2014, o Obama foi uma figura extremamente importante, né, nas negociações entre Rússia e Ucrânia para evitar o que está acontecendo agora, um enfrentamento. Né? Já em fevereiro desse ano, quando as tropas russas avançaram inicialmente sobre Lugansk e Donetsk, o Putin já reconheceu as independências. Né? Então, em fevereiro desse ano, esses 2 lugares tiveram suas independências reconhecidas pela Rússia. E agora, com a realização desses 4 referendos em Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, lembrando que em Zaporizhia está a maior usina nuclear de toda a Europa, com esses referendos, Kherson e Zaporizhia declararam suas independências e os 4 declaravam o desejo de fazer parte do território russo, ou seja, criar a chamada Nova Rússia. Então isso foi dito a semana passada, em tempo recorde os referendos foram realizados. Na quinta-feira o Putin reconheceu formalmente, na quinta-feira, dia 29, na sexta, dia 30, as lideranças de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson foram apresentadas para as demais autoridades russas e, à noite, a festa, que seria apresentar para o povo russo, né, o novo mapa da Rússia.
né? Então foi isso que aconteceu. Joe Biden, né, o presidente americano, Macron, o presidente francês, o chefe da OTAN, que é Jens Stoltenberg, todos eles criticaram, então temos críticas de peso, né? Estados Unidos, França e a própria OTAN, criticando o que foi feito pelo Putin, dizendo que a comunidade internacional, dizendo que a ONU não iria, eles não iriam reconhecer. Putin, tampouco, ignorou as críticas e incorporou esses territórios, acaba, né, de incorporar esses territórios, como fez em 2014, né, mostrando todo o poder que a Rússia hoje consegue mostrar aos seus opositores. Evidentemente, o governo do presidente Volodymyr Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, precisava urgentemente reagir. O povo ucraniano aguardava alguma reação e veio no próprio dia 30, né, que foi quando as anexações se tornaram públicas, né, com grandes eventos e etc., né, como temos nessa matéria aqui da Folha de São Paulo, do próprio dia 30. Então, vamos ver aqui, ó. Ucrânia reage à anexação pela Rússia e reforça pedido para entrar na OTAN. Então, a Ucrânia quer agora uma velocidade máxima para esse processo, né, para que o país entre na OTAN, embora há uma regra que impede a entrada na aliança militar, a entrada de um país que esteja em guerra. Né? Tem esse detalhe que faz toda a diferença. E vamos lembrar também que a guerra começou em função disso. A guerra começou quando Zelensky recebeu uma espécie de sinal verde, né, principalmente vindo dos Estados Unidos, nos tempos ainda do presidente Trump, para dar início ao processo de incorporação do país na Aliança Militar do Norte. Foi aí que o clima de tensão e a possibilidade de uma ocupação russa ganhou força. E ele agora pede para a Aliança Militar que a Ucrânia passe a fazer parte imediatamente. Não há dúvida que esse parece ser um caminho muito complicado, né? Mas ele ainda afirmou, o presidente ucraniano ainda afirmou que não há chances de negociação, né, com o presidente Putin. Ele fala que a guerra só pode terminar com um novo presidente na Rússia. Né? Muitos calculam que o Putin deve ficar, se a saúde permanecer, ele deve ficar no poder até 2036, contando com as possíveis reeleições, a qual ele tem direito, né? As quais, melhor dizendo, ele tem direito. Então, esperar uma troca de governo na Rússia para o fim da guerra, isso faz essa guerra se estender por muito tempo, certamente muito tempo. Nesse final de semana, se falou muito que Putin havia criado um, abre aspas, momento 1938, fecha aspas, né, para a própria OTAN, para o mundo, por que não? Bom, o que é isso de momento 1938? Bom, vamos lembrar que eu até comentei em outros dos nossos encontros que o presidente da Ucrânia, ele, através dos seus vídeos, como sempre, ele anunciou que tropas ucranianas estavam recuperando território nas proximidades de Kiev, da capital, né, que fica bem longe dos lugares incorporados, e que assim as tropas russas estariam se afastando e que eles iriam recuperar todos os territórios, inclusive recuperar a própria Crimeia.
Lembrando que a Rússia construiu uma ponte rodoferroviária de 19 quilômetros e pela estrutura feita ali não há nenhum indício de quem constrói algo parecido está pensando em devolver a Crimeia para a Ucrânia, lógico. Bom, mas passado alguns dias deste anúncio de vitória das tropas ucranianas, veio uma outra notícia, que de fato o que está acontecendo é um redesenho, né, da própria guerra, que tropas russas estariam sim deixando aqueles locais. Então não seria vitória de tropa ucraniana, né, e sim a saída das tropas russas para uma consolidação na faixa leste, a faixa de Donbás, né, que é Lugansk, Donetsk e também na parte mais ao sul, que nós vimos num mapa agora há pouco, Zaporídia, Kherson. Então as tropas russas estariam nesse rearranjo para se consolidar, para aí então realizar o referendo como nós já vimos. Agora, a mensagem que parece que está sendo transmitida é que se a Rússia de fato ficar com esses 4 novos territórios, a Rússia se dá por contente e a guerra acaba por ali, né? A Ucrânia aceita perder 15% do seu território, sem falar nos 7 que seriam da Crimeia, né? Então a Ucrânia aceitaria perder os 22% do seu território e botaríamos um ponto final na guerra, né? Bom, mas por quê? Por que lembrar do tal momento 38? Porque foi exatamente em 1938 quando Hitler exigiu a anexação de áreas alemãs na antiga Tchecoslováquia. É uma parcela da Tchecoslováquia, os chamados Sudetos, onde a população é de origem alemã. Então Hitler exige a anexação dos Sudetos e que por ali Hitler pararia a sua expansão. A Europa aceitou, né, aceitou que a Alemanha anexasse esse pedaço da Tchecoslováquia para evitar uma guerra, porém Hitler não parou por ali. Em 1939, iniciam os novos ataques, né? O ataque, por exemplo, à Polônia. Começava a Segunda Guerra Mundial. É lógico, Putin não é Hitler, o mundo de hoje é diferente do mundo daquela época, uma guerra envolvendo de um lado a OTAN e do outro lado a Rússia seria uma guerra de proporções destruidoras e, claro, o mundo seria bem diferente do mundo que a gente conhece. Mas fica essa expectativa. Dá para confiar, dá para aceitar a Ucrânia perder os 22% em troca da paz? Será que essa paz seria de fato duradoura? São muitas dúvidas, evidente que temos, não é? Sobre a antiga União Soviética, né, que se desintegrou ao longo dos anos de 1990, 91, onde oficialmente a partir de 92 ela já não existia, o Putin chegou a falar que o fim, né, a dissolução da União Soviética, abre aspas, foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Daí um comentário meu aqui num vídeo gravado há pouco tempo de que ele não foi ao enterro do último líder soviético, Mikhail Gorbachev, que ocorreu há um mês, né, por volta disso. No entendimento dele, Gorbachev traiu a União Soviética, em tese o povo russo, permitindo que o país se desintegrasse, né? Porque sabemos, existem muitos russos que vivem em outros países e que na época eram outras repúblicas soviéticas. A presença de russos em outras repúblicas era algo até estratégico, né? Sem dúvida, os russos criaram e comandaram a União Soviética por muito tempo. E esses russos que viviam em outras repúblicas, além da Rússia, eles formavam uma espécie de elite da sociedade soviética e do poder como um todo.
E agora, os russos se tornaram minorias nesses locais, como a própria Ucrânia, como a Geórgia, né, como Estônia, Letônia, Lituânia. E, por que não imaginar que existe uma perseguição aos russos que vivem nesses países. E daí o clima de tensão e ele que se coloca como o grande defensor do povo russo, e onde russos são perseguidos, ele está ali disposto a protegê-los. E daí estimulando o separatismo. Será que a aceitação dessas 4 áreas anexadas, além da Crimeia já anexada, será que isso não vai estimular que outros russos em outros países façam o mesmo? E aí essa ideia de que o momento 1938 não para por aqui, os planos vão além, como eram os planos de Hitler, né? Mais algumas interrogações. Só para continuar falando da última sexta-feira, que com certeza foi um dia extremamente tenso, é óbvio que o Conselho de Segurança das Nações Unidas foi acionado, né, sobretudo a pedido dos Estados Unidos e da Albânia, e ali se discutiu a possibilidade de uma resolução condenando os referendos que permitiram a anexação desses territórios pela Rússia, né, desses 4 territórios. Bom, o resultado nós já sabemos qual. A Rússia, obviamente, vetou a publicação dessa resolução. Olha, não estou falando que se discutiu ali a possibilidade de um envio de forças, não. Só a emissão de um documento condenando os feitos da Rússia, as anexações feitas pela Rússia. Esse texto não foi aceito, porque a Rússia usou, como um país que tem, lógico, poder de veto, a Rússia então se colocou contra, né, este documento e, curiosamente, Brasil, China, Gabão e Índia, que são países que ocupam assentos temporários, né, se abstiveram da votação. O Brasil com receio de aprovar esta condenação e aí se vê em maus lençóis com a Rússia. Inclusive está chegando agora um grande carregamento de óleo diesel da Rússia. Há alguns meses recebemos um carregamento de fertilizantes, né, que os russos permitiram a chegada, fertilizante que veio da Ucrânia. Também, como achávamos que a China poderia se manifestar, nós ficamos com receio de uma manifestação brasileira que pudesse também contrariar os chineses. Por fim, os chineses também se abstiveram. Nós temos as boas relações com a Rússia em função dos BRICS, mas não queremos também bater de frente com a Europa Ocidental e tampouco os Estados Unidos. E aí a opção brasileira foi por não manifestar o seu voto. É bom lembrar disso. Bem, e para finalizar, e de novo voltar àquela situação, né, de nova Guerra Fria, esta matéria aqui foi vinculada dia 3, na noite do dia 3, e alguns jornais estão vinculando, outros não, outros aguardam, né? Mas de novo, é essa guerra de informações. Então, olha aqui, vamos dar uma olhada. Rússia perde controle total das 4 regiões ucranianas anexadas. Rússia perde controle total das 4 que, como eu disse, teve até show de rock para anunciar ao povo russo a criação da nova Rússia. Temos aqui ainda na matéria, contraofensiva da Ucrânia no leste e no sul do país já retomou o controle de regiões nas províncias de Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk.
Será que é isso mesmo? Uma completa desmoralização? Outros já estão dizendo que não. Pior, muito pior, é uma estratégia russa. Tropas russas estão se afastando, tropas ucranianas estão avançando e, no entendimento da Rússia, essas tropas que avançam, elas avançam sobre, agora, território russo. E essas tropas, estando em território russo, daria ao Putin, né, condições de fazer uso de todo o seu armamento. Mais uma vez, como ele disse, não estou blefando, posso utilizar armamento nuclear. Porque curiosamente, poucos deram essa notícia, poucos órgãos de imprensa deram essa notícia. E mais uma coisa, para finalizar, ontem num vídeo, sempre vídeo, né? Um vídeo postado pelo governo da Ucrânia, falando em ucraniano, então um vídeo que a gente pode imaginar voltado de fato para o povo ucraniano, o presidente Zelensky fala em eliminar, ele fala em assassinar um por um, e ele se refere aos ucranianos de origem russa, que vivem nessas 4 localidades. E isso foi uma confusão terrível, porque, muitos países da Europa Ocidental não aceitam esta posição. Né? Não é porque ele é ucraniano de origem russa que ele deve deixar a Ucrânia ou que ele será eliminado. Isso é um caso de genocídio. Né? Eu não posso ajudar a Ucrânia se eu sei que a Ucrânia vai se comportar dessa maneira. E aí uma confusão, por quê? Porque as traduções feitas em tempo real, né, no vídeo, as traduções feitas em francês, feitas em inglês, utilizam termos como assassinar. Né? E agora começa toda uma discussão em torno do verbo utilizado. Né? O verbo ucraniano utilizado que permitem interpretações. O verbo permite uma série de interpretações e uma delas seria assassinar, mas não foi bem o que ele quis dizer. Então seria uma infelicidade pelo verbo escolhido, pelas interpretações que o verbo permite. Está vendo? Olha a complexidade da diplomacia e o quanto a tensão entre esses países hoje é para lá de preocupante. Mas é isso aí, vamos acompanhar. E logo teremos o nosso próximo encontro. Então é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.